Pessoal, eu vou trazer aqui um vídeo impressionante. Bom, o petista vai se perder todo ali no que ele vai dizer e depois ainda vai querer regulamentação de rede social. É um negócio impressionante, né? Como eles realmente acham que as pessoas elas ainda são bobas. Não é possível. A gente já consegue identificar o que é verdade, o que é mentira, e é justamente por isso que as pessoas hoje procuram a informação na internet, e isso deixa eles malucos. Eu vou trazer um petista aqui completamente perdido. Na sequência, Adriles Jorge, gente, o vereador aí da direita na Câmara Municipal de São Paulo, vai fazer uma análise psicanalítica. Bom, vocês precisam assistir. Curte, comenta, compartilha muito esse vídeo e vem pra tela porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Hoje eu subi aqui, na verdade, pra gente, primeiro, falar que todas as pessoas hoje que estão pregando aqui a anistia, hoje a aprovação da população contra a anistia ela é 69%. Se nós temos uma população que não quer a anistia, por que nós estamos defendendo, nós estamos falando toda hora sobre a anistia? Porque a gente dá muito espaço para a anistia se não há possibilidade dessa anistia ocorrer. E nós somos contra a anistia. Além disso, tem uma pesquisa que diz o seguinte, que o ex-presidente também não poderá ser presidente e muitos não querem, inclusive querem, 62% da população deseja que o ex-presidente seja preso. Estou falando isso aqui porque a gente fica pensando em uma política que está ocorrendo nos Estados Unidos, como ocorreu com os Estados Unidos no período lá de 2018, em Capitólio, onde a população, os apoiadores do o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, sei lá como é o nome do Trump lá, invadiram lá, quebraram tudo, aí ele ganha a eleição novamente, retorna a ser presidente dos Estados Unidos e começa a fazer essa barbaridade hoje que acontece nos Estados Unidos lá, querer taxar todo mundo, derrubar a economia mundial, acabar com muitos outros países. Isso é o neoliberalismo aí que conta muitos vereadores, não, o vereador Adriles. É muito difícil, até porque não voltou atrás. Ele tá, porque ele sabia que ele estava sendo ingênuo, ele estava apanhando, inclusive o maior apoiador dele, que é o Elon Musk, tá lá falando que foi um idiota, o cara dele lá que implantou essa taxa, taxar todo mundo, virar uma taxa mundial, uma guerra do comércio, e é muito ruim, porque o Brasil está no caminho certo. Eu vejo aqui, por exemplo, o Estado de São Paulo tendo um grande investimento do presidente Lula, do governo federal, são investimentos em o trem entre cidades que vai de São Paulo a Campinas, nós temos o túnel lá do Santos Guarujá, nós temos aqui a construção de vários institutos federais, universidades federais, pé de meia e muito mais que tem aqui investimento. Então é importante que a gente comece a analisar a nossa economia, uma economia que cada dia está melhor, está mais sólida, porque o desemprego caiu e a gente sabe que com a população com garantia de emprego, ele vai aumentar a possibilidade de investir, comprar mais, e comprando mais, a economia vai crescer. E falando aqui um pouquinho também da política, do dia a dia, a política nacional, nós sabemos que a política nacional nossa é uma política hoje que pelo menos tem um governo democrático, onde todos podem se manifestar, todos têm o direito de investir, todos têm o direito de comprar, têm o direito de ir e vir, e tenho certeza que nós vamos novamente encaminhar a reeleição do presidente Lula, porque nós precisamos da democracia forte é onde todos têm seu direito de ir e vir. E se a gente for repensar um pouquinho aqui no que aconteceu nos Estados Unidos, a gente pensar aqui, não tem como ter anistia num país onde a democracia está ok. E eu acho tão estranho aqui, porque eu vejo vários vereadores falando que aqui não tem democracia. Onde é que não tem democracia? Onde todos falam o que quer, sobe aqui e falam o que quer. Mas não pode mentir. Nós não podemos defender onde as pessoas falam mentiras, postam mentiras todos os dias e levam a um transtorno gigantesco a quem sofre essas mentiras nas redes sociais. As redes sociais precisam ser, sim, ter uma forma de precaver as pessoas e não deixar postar essas coisas falsas. Então, eu estou aqui subindo 2 meses para falar, e principalmente da economia nacional, nossa economia que ontem caiu o dólar, a bolsa subiu, e eu quero dizer que nós estamos no caminho certo, o presidente Lula está no caminho certo, vamos continuar tendo a democracia neste país, e nós somos contra que retorne esse tipo de política como está acontecendo nos Estados Unidos. A gente quer, sim, um país forte, uma democracia forte, e para ter isso não pode ter anistia, e temos que continuar, assim, defendendo a democracia. Inclusive, ontem lá em Brasília, nós tivemos um companheiro aí do Partido PSOL sendo levado à votação, que foi aprovado o parecer favorável à cassação dele, e tem gente pior, inclusive um deputado que foi lá que pediu que o Lula tem que ser morto. Então essas pessoas têm que ser cassadas antecipadamente, antes de outros que defendem a democracia. Obrigado, presidente.
Eu falo pra vocês, já não é de hoje. Eu acho que é requisito pra entrar no PT a pessoa dar uma viajada pra outro planeta. Não é possível, não é do Brasil que ele tá falando, não é aqui do planeta Terra. Da onde ele tirou esses números de pesquisas? Além do que, ele fala que também sobre precaver, redes sociais não podem disseminar informações falsas. Cara, o petista tá aqui falando um monte de besteira e tá tudo certo, gente. A gente aqui do outro lado vai perceber que isso não é verdade. E aí ele faz esse discurso dele que, sério, é lamentável e cômico até eu diria. Bom, vamos aqui então agora ao Adrilles Jorge, que vai fazer uma análise psicanalítica de um ministro cujo nome não pode ser nomeado. Se é que vocês me entendem. Vejam só. Senhor presidente, eu vou fazer hoje uma análise semiótica e psicanalítica. Talvez isso assuste um pouco meus camaradas vereadores, mas eu acho que a gente tem que perceber que a política muitas vezes depende das pessoas, e depende da psique das pessoas, e depende da razoabilidade ou da loucura das pessoas. Essa foto aqui é de um homem imerso na própria vaidade. Existe um princípio que se chama narcisismo, e não é exatamente uma gíria apenas, ou uma tentativa de ofensa. O narcisismo, do ponto de vista clínico e psicanalítico do termo, é exatamente uma pessoa cujo ego não consegue perceber mais a realidade, e que a realidade vira simplesmente um palco para a construção e a efetivação de seus desejos. É uma pessoa que eventualmente pode até fazer o mal, mas justifica o seu mal tendo em vista que a realidade não entende, não compreende o que é que está acontecendo com ele. Ou seja, ele molda a realidade segundo o seu próprio desejo. Essa foto aqui, do senhor Alexandre de Moraes, foi feita no momento em que as lideranças políticas do país clamam e pedem por anistia política, um termo que eu reputo completamente equivocado, porque não há anistia para crime que não houve. O crime que eventualmente se coloca é o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nesse mesmo momento crucial da democracia brasileira, em que a República se coloca de maneira absolutamente absorvida e dilapidada para um Supremo Tribunal ditatorial, que eventualmente prende uma senhora por causa de um batom que escreveu numa lápide lá uma fala infeliz de um dos próprios ministros, perdeu Mané, no momento em que um homem morreu na cadeia sem ter um julgamento justo, esse homem, senhor Alexandre de Moraes, faz um ensaio fotográfico para a revista New Yorker e diz coisas completamente estapafúrdias do tipo: se houvesse rede social à época da Segunda Guerra, os nazistas teriam tomado conta. Esse mesmo homem, que eu infelizmente acho, que reputo que sofre do transtorno narcisista, já disse que a extrema-direita brasileira recorre às redes sociais para cometer crimes. Crimes de pedofilia, crimes de tráfico de drogas, crimes de violência pública, crimes de nazismo, nazifascismo. Eu gostaria de dizer quem é exatamente esse elemento de extrema-direita que foi julgado e condenado por esses crimes que o senhor Alexandre de Moraes elenca no seu delírio persecutório. Porque até o momento, as pessoas que foram condenadas foi uma senhora por um batom, que foi alijada do convívio de seus filhos durante 2 anos, Clériston, um feirante, que foi à Praça dos Três Poderes, que morreu na cadeia, tendo o pedido de soltura aclamado pela própria PGR, foi um Felipe Martins, um assessor, ex-assessor da presidência da República Bolsonaro, que foi condenado por uma viagem que não fez, por um golpe que não deu. Ou seja, aonde está esse nazifascismo que o senhor Alexandre de Moraes disse? Aonde está esse nazismo? Ou seja, existe um clamor contra a rede social, senhor presidente, que é a primeira ágora, a primeira praça pública em que o ser humano pode falar por si mesmo, sem ter a necessidade de um ventríloco, quer seja um professor universitário, quer seja um jornalista, ou quer seja um político, ou quer seja um dono de uma empresa, de um veículo de comunicação, ou quer seja um juiz. Mas quando esse mesmo juiz é acometido de um surto de narcisismo, que faz um ensaio fotográfico a uma das mais brilhantes revistas do mundo, New Yorker, um juiz que se arroga pela vaidade, um homem que é portador de uma opinião, e eu sou de uma época em que o juiz só se manifestava nos autos, em que a opinião de um juiz não deveria ser nem discutida, o juiz analisa a realidade. Agora, quando você, eventualmente, num surto narcisista, percebe
que crimes que não existem no Código Penal, como discurso de ódio ou fake news. O que é fake news? É a opinião de alguém que contrasta com a sua? O que é discurso de ódio? É o discurso incisivo, crítico, deslegitimador da sua ação e conduta, coisa que é prerrogativa de qualquer democrata. Quando esse juiz cria inquéritos em que ele mesmo é colocado como juiz, como procurador e vítima, a gente percebe que há algo de muito errado com esse juiz, ou pior ainda, com todos aqueles que anuem para a psicopatia ou para o narcisismo clínico desse juiz. Então, o que está em jogo aqui, senhor presidente, é que o Supremo Tribunal Federal tem que ser colocado no divã. Porque nem Freud explica isso. Nem Freud explica esse surto autoritário e persecutório de julgar como golpistas pessoas que estão portando um batom. Senhoras com bíblias na mão. Pessoas que eventualmente usam do direito livre de criticar, de deslegitimar alguém que considera deslegítimo para a construção da democracia. Então eu queria lançar um manifesto, um movimento aqui. Por gentileza, se há na casa do STF, e agora acabou de ser aprovado com urgência, olha só, Hugo Mota, em vez de colocar urgência na anistia de pessoas que estão morrendo na cadeia, colocou urgência para ampliar os gastos do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa ampliação dos gastos, eu gostaria que se consultasse a possibilidade de avaliação psiquiátrica do senhor Alexandre de Moraes. Porque a gente não pode ficar sob o julgo do narcisismo clínico de um homem que arrebenta com a democracia, que arrebenta com a república, baseada na sua psicopatologia mental. Obrigado, vereador Adrilles. Bom, então tá aí, né, pessoal? Adrilles Jorge fazendo uma análise psicanalítica aí, né, bem interessante. Ele que é um corajoso vereador, combativo vereador da direita, assim como tantos outros que eu venho trazendo aqui no meu canal e que estão espalhados aí pelo Brasil. No caso, o Adrilles falando aqui da Câmara Municipal de São Paulo. E, inclusive, ele citou aí sobre redes sociais, né? Que foi o que eu falei para vocês antes, né? Imagina, quem tá mentindo tá querendo regular as redes. Não é bem assim, né, gente? Quem vai dizer o que é verdade? Afinal de contas, as pessoas hoje procuram, né, a verdade. Elas não querem mais alguém como a velha imprensa antes que te colocava ali goela abaixo o que é verdade. E que a gente sabe que muitas vezes a maioria delas tem um viés ideológico por trás disso. Bom, eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram e fica ligadinho, gente. Tem muito vídeo chegando no dia de hoje. A gente se vê.